aprender sobre o segundo P da produtividade, prática. É neste P que estão a maior parte dos nossos riscos, tanto positivos quanto negativos, e também aqui estão todas as nossas oscilações de constância e de inconstância. Aqui está também a sobrecarga, aqui estão as falhas de priorização, e é aqui que a gente vê se está construindo resultado ou não. Então, o segundo P da produtividade é o P que dá o tom. Como eu falei na aula passada, quando a gente aprofundou a percepção, eu expliquei que a prática, ela tende a levar ao progresso mais facilmente quando ela é baseada na percepção, mas que infelizmente em muitos casos ela é descolada da percepção. E aí nós vivemos desafios como sobrecarga, improdutividade e assim por diante. Um pouquinho mais sobre o segundo P da produtividade, a prática. Pode parecer óbvio e pode parecer que nós sabemos o que é prática. Prática é fazer algo. Só que uma coisa é a prática fazendo algo em prol de algo, outra coisa é a prática que não significa nada e que não constrói nada que eu queira, mas sim coisas que eu muitas vezes não quero viver. A prática, ela é o que compõe a minha rotina. É eu chegar aqui no escritório, organizar as coisas, dar comida para os peixes, fazer meu chimarrão e estruturando o ambiente para eu estar bem para sentar e conduzir a aula. E a prática, ela é produtiva quando a minha produção, quando as coisas que eu faço surgem das minhas metas. Bom dia, Duda, nossa patrocinadora entre nós. Por quê? Eu preciso entender que se eu percebi o lugar em que eu estou, percebi aonde eu quero chegar e percebi quais são as tarefas e agendamentos que eu preciso fazer para chegar lá, na prática, a minha prática será produtiva. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que surgiram dos meus objetivos. E aí, nós temos 2 aulas sobre isso. A 47, em que eu falo sobre como transformar metas em tarefas. E a 78, quando eu falo sobre tarefas estratégicas. Como tá claro? Resumo rápido. Tudo que acontece na nossa rotina é a prática. Na prática, se nós não temos clareza do que realmente é prioridade, ou do que nós precisamos para estar bem, como é o caso dela, nós vamos simplesmente substituir uma coisa pela outra. Ah, não, vou remarcar porque eu vou fazer isso, vou remarcar porque eu vou fazer aquilo, porque a prioridade é essa, não sei o quê, e o tempo vai passando. Na frente é que a gente vai ver o real impacto das decisões que a gente tomou sem perceber. Se ela tivesse feito um movimento estratégico mensal ao longo de 2025, ela teria visto quantas sessões ela remarcou, ela teria feito uma autoanálise, ela teria percebido que aquilo estava tendo impacto e ela teria olhado para isso antes. Só que na prática, ela se envolveu com o que estavam pedindo. Na prática, ela se envolveu com as urgências. Se ela não tivesse feito os movimentos estratégicos dela com a microtarefa de analisar as origens dos fechamentos ao longo de 2025, todo esse crescimento dela estaria para ela sem base. E aí, agora em 2026, ela iria repetir tudo o que ela fez em 2025. Porque ela ia achar que tudo que ela fez em 2025 gerou resultado. Só que, o que acontece quando eu repito um volume intenso de trabalho por muitos anos? Eu me sobrecarrego, eu me estresso. E o que acontece com uma mulher que tem todas as demandas que uma mulher tem, de saúde, de família, de tudo, que vive a vida em altos níveis de estresse por muitos anos? Você sabe? Exatamente na lógica do exemplo que eu dei para vocês no grupo ontem, né?
às vezes... Ó, estamos em pico de alunas ao vivo, gostei disso, hein? Às vezes, um pequeníssimo ajuste faz uma grande diferença. Esse exemplo não é meu, ele é exemplo de uma produtiva, mas aconteceu comigo também. Eu percebi, enquanto eu estava fazendo o Affinice, que eu já estava fazendo os almoços da semana, mas eu não estava deixando prontas as jantas da semana e os lanches da semana. E por ter uma tendência de ter mais fome de noite, eu acabava tendo péssimos hábitos à noite mesmo que eu tivesse bons hábitos pela manhã. E aí, não se sustenta, né? Então, lá no movimento estratégico de vocês, tanto no semanal quanto no mensal, vocês vão ter microtarefas que quem tá fazendo planejamento comigo tá saindo já com elas determinadas de quais são as que vão ser feitas semanalmente. E aí a gente vê que não é só o almoço, não é só o lanche do filho, é também o teu lanche. Porque daqui a pouco tu tá com problema de vitamina, e aí a tua concentração tá ruim, e aí a tua tomada de decisão tá ruim, e aí o filho tá bem alimentado, mas tá com uma manhã ausente porque tu não consegue te concentrar, e aí tu começa a fazer as coisas e não termina, e aí tu tá com o filho pensando no trabalho, e tá no trabalho pensando no filho, e aí a vida é uma loucura. Na parte da agenda que é bem importante. Vocês estão vendo, eu tive que ir para uma semana lá da frente para não ter tanta coisa. Em si, vocês têm ali os dias, né? Eu tô numa semana de março ali, a semana de 16 de março. Em cima estão as minhas tarefas recorrentes, prescritivas, que são a minha esfera da importância, construídas a partir do meu planejamento anual. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, mas ali tem acompanhamento de afiliados, tem comercial, tem confirmação dos atendimentos do dia seguinte, tem... Deixa eu ver se eu consigo ver aqui o tamanho que vocês estão vendo para ver se vocês estão conseguindo enxergar. Ali na sexta-feira, o que tem? Tem abrir o grupo da comunidade, porque sexta-feira é o nosso dia de grupo aberto, né, para negócios. Então ali vocês têm em cima, sem horário, todas as nossas tarefas recorrentes prescritivas, aquelas da esfera da importância que surgiram do planejamento anual. Depois tem ali a minha rotina matinal com horário, e daí, como eu vou monitorando no meu movimento estratégico, eu vou arrastando para o dia que não acontece bem naquele horário ali. Depois eu tenho os meus agendamentos, tudo normal, segue o baile. O que eu quero mostrar para vocês? A coluna da direita. Ali eu tenho as minhas tarefas circunstanciais e até urgentes e até importantes, mas variáveis, ou seja, as coisas que não compõem a minha rotina, mas que estão na prática. Tem que estar brutalmente claro na cabeça de vocês. Ela não registrou na agenda as tarefas importantes, as tarefas recorrentes prescritivas, as que ela determinou. E aí, ela foi colocando as descritivas, as que iam surgindo, ou seja, as que eram demandas operacionais normais e tarefas variáveis ali ao lado. E ela foi fazendo só isso. Ela não tinha tarefas orientadas aos objetivos reais. E aí, qual foi a consequência disso? Uma redução na empresa. Ela não fez o trabalho? Fez o trabalho. Ela não entregou as coisas no prazo? Entregou. Ela não fez tudo o que pediram? Fez. Ela não zerou a pendência? Zerou. E não construiu o resultado. Por quê? Porque faltou a prática prescritiva, que é o que eu determino que vou fazer com base e a partir dos meus objetivos. E não só as coisas que as pessoas me pedem, as coisas que surgem no meu dia a dia e coisas que já são de praxe do meu cargo. Então, aquela história clichê de que o dia tem 24 horas para todo mundo é verdade e nos incomoda justamente porque é verdade. Então, a gente não tem que comparar o nosso dia com o dia de outra pessoa. Mas a gente tem que comparar o nosso dia com o nosso dia. Com o que nós queremos. Eu ainda disse antes, quando eu falei sobre timing. A gente tem que monitorar se a gente está tendo a melhor rotina que dá para ter neste momento. Esse é o pulo do gato. Anotem isso aí no playbook de vocês. Estou tendo a melhor rotina que posso ter neste momento? Estou tendo a melhor vida que posso ter neste momento? Se a resposta for sim, continuem. Se a resposta for não, reflitam por quê,
percebam e ajustem as práticas. Então, o que eu quero que vocês façam depois da aula de hoje é comparar a rotina de vocês de janeiro de agora com janeiro do ano passado e com agora dezembro. Então, mês anterior e mesmo mês do ano anterior. E observem as diferenças de práticas. Observem o que vocês estão fazendo de diferente. Se são mudanças prescritivas, se são mudanças descritivas, se pode melhorar. Verifiquem se as tarefas recorrentes estão construindo os resultados a que se propõem ou não. Porque daqui a pouco vocês estão falhando naquele caso lá que eu trouxe, da pessoa que só repete todas as práticas sem olhar quais são as práticas que realmente geram resultado. E verifiquem se as tarefas variáveis são realmente variáveis ou se são recorrências ignoradas. Poxa, toda semana eu estou colocando ali na coluna da direita as mesmas coisas. Será que isso não é recorrente e vocês estão ignorando? E à medida do possível, eliminem as práticas improdutivas. Vocês precisam começar a eliminar as práticas improdutivas. Substituam elas por coisas que geram resultado. Parem de ficar repetindo porque um dia pode dar certo. Não. Se um dia vai dar certo, já está dando um pouco certo agora. Prestem atenção nisso. A rotina é o produto da construção dos nossos sonhos e a rotina é feita de práticas. As nossas práticas devem estar construindo os nossos sonhos. Nessa sexta-feira, além de Product Day, nós temos o nosso próximo encontro em grupo, às 9 da manhã. Terça-feira que vem nós temos aula normal. Quarta-feira que vem, dia 28, eu vou enviar a nossa avaliação mensal com todos os assuntos das nossas aulas e sugestões de aulas adicionais para aprofundar o entendimento, planejamento descritivo, para olhar mais um pouquinho para essas recorrências, ver se realmente elas não são um pouco melhoráveis, porque muitas vezes elas são e a gente só está ignorando. E a aula da semana passada, percepção. Tá certo? Soninha, a gente vai fazer isso na tua mentoria, fica tranquila. Dúvidas, perguntas, questionamentos, mandem lá no nosso grupo. Tenham uma excelente semana, contem sempre comigo.